Ontem, quinta-feira, 14 de setembro, beijar a imagem do Bom Jesus, vir aqui, sentar, ajoelhar, rezar. Eram muitas as pessoas que faziam isso. É a devoção ao Bom Jesus de Matosinhos. Mas você sabe como e quando surgiu isso? E se eu te falar que a devoção começou a milhares de quilômetros, lá em Portugal? Então, quer saber mais? Venha comigo em mais uma boa conversa. E a nossa boa conversa de hoje é com o seminarista Olímpio, mas antes de começar a nossa conversa, aquele pedido de sempre. Se inscrever no canal, clicar no sininho, dar like no vídeo, para assim que a gente publicar um material novo, você já receber a notificação. Aproveita também e compartilhe com seus amigos. Olímpio, fala pra gente, para começar, né, o que o Bom Jesus representa para você? O Bom Jesus é tudo para mim, né? O Bom Jesus é o nosso Deus. E ainda mais essa devoção que nós temos representa a misericórdia de Deus para nós, né? Que sabe das nossas fraquezas, mas se tornou um como nós. Está de braços abertos, nos acolhendo quando nós caímos e sempre nos lembrando que podemos ser melhores, podemos nos levantar e seguir à frente. Ontem a igreja celebrou o dia da exaltação da Santa Cruz. O que seria essa festa? Por que exaltar a cruz, que para muitas pessoas é o sinônimo de, talvez, de tristeza, né? Que recorda a morte de Jesus. Nós já comemoramos a Santa Cruz na Sexta-feira Santa, lembrando da paixão do Senhor. Mas nessa festa do dia 14, nós recordamos essa paixão de uma forma gloriosa, lembrando que a paixão é uma etapa para a ressurreição. A morte, ela faz parte do caminho para a vida eterna. Quando nós contemplamos o Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, nós estamos contemplando a razão da nossa fé, a razão da nossa esperança na ressurreição. Então podemos falar que o dia da exaltação da Santa Cruz não é, pelo contrário, né? Não é um dia de tristeza, mas a gente vê a cruz como o símbolo, né, da vitória de Cristo. Sim. Ele precisou passar pela cruz para ressuscitar. Sim, a cruz, ela é justamente esse símbolo da força maior que a vida tem sobre a morte. Que nenhum instrumento da cruz foi capaz de parar a força da vida que vem de Deus. E falando de devoção, você mesmo havia citado no início, muitas pessoas têm devoção ao Bom Jesus. Aqui em São João del Rei mesmo, tem o Bom Jesus do Lenheiro, Bom Jesus do Bonfim, Bom Jesus do Monte e Bom Jesus de Matosinhos, que foi celebrado aqui na paróquia ontem, dia 14 de setembro. E aí eu pergunto agora para você sobre essa devoção, né? Em agosto, participando da Jornada Mundial da Juventude, você teve a oportunidade de conhecer Matosinhos, né, em Portugal, onde surgiu essa devoção e veio para São João del Rei. Para você que tem atuado fazendo pastoral aqui na paróquia de Matosinhos, como foi essa relação e esse aprofundamento da história devocional? Sim. Como eu estava fazendo a pastoral aqui na paróquia e eu sabia que eu passaria por perto de Matosinhos, então para mim foi um destino obrigatório na viagem, fazer uma parada na igreja onde que é venerada a imagem original do Senhor Bom Jesus. Então, assim, é um momento que a gente volta às raízes, né? Ver como que tudo surgiu, como que tudo se iniciou e a gente entende também a partir disso o nosso presente. A gente vê como começou aquela devoção que hoje atrai tantas pessoas, né? Essa devoção que atrai tantas pessoas, né, em busca de proteção, em busca de auxílio, de graças, né? A devoção do Bom Jesus de Matosinhos, ela surge justamente assim. Inicialmente era só Bom Jesus, Matosinhos era a cidade onde que a imagem era venerada, né? E essa cidade de Matosinhos, ela fica muito próxima à cidade do Porto, onde que saíam vários navios, grandes navegações para o Brasil e para outras partes do mundo. Então, criou-se um costume, uma devoção entre os marinheiros, a tripulação dos navios, de antes de partir em viagem, passar na igreja do Senhor Bom Jesus de Matosinhos para pedir a sua proteção, o seu auxílio. E quando eles retornavam das suas viagens, trazendo as suas conquistas, os seus feitos,
retornavam também à Igreja do Senhor Bom Jesus para agradecer ali de tê-los trazido de volta em segurança. E aí a devoção ao Bom Jesus de Matosinhos, ela surge ali em Portugal, mas ela se alastra para o mundo todo, né? No Brasil mesmo, há vários templos, várias igrejas, matrizes, santuários dedicados ao Bom Jesus de Matosinhos, como aqui em São João del Rei, né? Sim. Como os portugueses eles eram exploradores, né, marítimos, terrestres, então os lugares que eles desbravavam, eles levavam consigo as suas devoções. Então, naturalmente, os portugueses que chegaram aqui no Brasil trouxeram essa devoção, né? Os que vieram para o interior de Minas Gerais, aqui tentar a vida no período colonial, trouxeram. Então, nós temos registrado a devoção do Bom Jesus em diversas cidades. Temos, acho que a mais famosa seria em Congonhas, a Basílica do Senhor Bom Jesus, mas temos outros importantes aqui em São João del Rei, temos a cidade de Matosinhos, na região metropolitana de Belo Horizonte, temos também, aqui próximo a nós, em Lagoa Dourada, também tem uma capela dedicada ao Senhor Bom Jesus. Então, assim, são vários os locais que nós conseguimos notar essa devoção ao Senhor Bom Jesus de Matosinhos, ligadas a essa devoção original lá de Portugal. E pode ter essa relação, né, no período colonial, né, na parte da colonização, essa devoção dos marítimos, né, de passar antes no santuário e levar, e também aproveitar e levar junto essa prática devocional, né, essa devoção ao Bom Jesus. Aqui em São João del Rei, ela chega ali no século XVIII, né, em 1714 aqui, precisamente, né? Sim, é mais ou menos nessa época que saíram os esmoleres lá de Matosinhos, né? Os esmoleres eram quem? Eram peregrinos que traziam consigo um oratório e pediam esmolas. Inicialmente, eles pediam a esmola para a igreja lá em Matosinhos, Portugal. Mas, com o tempo passando, né, foi criando a devoção, surgindo as primeiras igrejas aqui. Então, a devoção passou a se fundar mais localmente. E isso também impulsionou o crescimento da cidade, né? Porque aqui era um polo comercial e a devoção ao Bom Jesus de Matosinhos foi, pode-se dizer, um pontapé inicial também para o crescimento de São João del Rei. Sim. Pensando no bairro de Matosinhos, né? Antes da devoção aqui era uma várzea, um lugar despovoado, porém que tinha uma passagem importante que fazia o caminho de São João del Rei do centro até Tiradentes, né, a São José. Era a várzea real da passagem. Várzea real da passagem. Então, começando aqui a devoção, construindo uma capela primitiva, então tudo isso atrai moradores, né? Começa a se formar um núcleo, um vilarejo e a povoar essa região que até então era despovoada. E agora como foi? Agora falando, deixando a parte histórica, mas vindo o lado mais sentimental. Como foi você que cresceu aqui nos arredores, né? Morando aqui numa cidade próxima, tendo essa relação com a devoção ao Bom Jesus de Matosinhos, ir lá e conhecer onde começou tudo lá em Portugal? Como foi? É uma coisa muito bonita e o que marca a gente mesmo é porque continua uma devoção viva. Como você falou, a gente passa da parte histórica para o presente e lá o presente continua muito forte. Essa devoção ela não ficou meramente uma tradição, mas ainda está presente no povo. No cotidiano das pessoas. No cotidiano, é uma igreja viva, uma igreja bem cuidada. Então, quando a gente vê isso, a gente fica muito feliz. Que as devoções, as tradições continuam sendo honradas, continuam sendo praticadas. Então, a gente contemplando o retábulo do Bom Jesus, vendo aquela imagem antiga que passou por tantos os séculos e continua ainda hoje a falar a cada um de nós. Então, assim, um momento muito marcante. A igreja muito bonita, com uma iconografia muito rica, né? Pensada na paixão do Senhor, vários detalhes remetendo à paixão. Então, assim, é um lugar que a gente consegue passar muito tempo em oração, em contemplação. Todo o espaço, toda a igreja leva a gente a isso. E até mesmo a iconografia do Cristo crucificado de Matosinhos, que é um Cristo que ainda está
prestes à morte, mas ele ainda está de olho aberto, olhando para o povo. Sim, sim, é o momento da agonia do bom Jesus, né? O momento que ele está ali rezando pelos seus algozes, rezando pela sua igreja que nascia ali daquele momento da cruz. Então, a gente contempla nisso, né? A misericórdia de Deus, de um Deus que até o último momento, o momento derradeiro, ainda se preocupa com cada um de nós, ainda quer nos salvar, quer realizar a sua obra na vida de cada um de nós. E talvez isso também proporciona essa interligação do devoto com o bom Jesus, no caso, o bom Jesus de Matosinhos. Talvez pela inspiração, né? Pode-se dizer, essa troca com a iconografia. E isso fazer com que tantos devotos peregrinem, que realizam visitas, preces e orações ao bom Jesus de Matosinhos. Aqui em São João del Rei, esse ano, a paróquia, né, completou 20 anos de elevação ao santuário. E a gente justifica isso com a sala de exvotos, com vários quadros, com vários depoimentos, com várias mensagens. E aí eu pergunto para você isso, como você vê essa prática devocional e essa interligação das pessoas com as graças alcançadas através da oração ao bom Jesus? Eu vejo que nessas graças, nesses exvotos que a gente tem registrado aqui, é aquilo que nós podemos chamar as delicadezas de Deus, né? Como você bem pontuou, o bom Jesus está de olhos abertos. Então isso aqui é a demonstração clara do olhar que o bom Jesus tem na vida de cada um de nós. Nessas graças, bênçãos que o povo recebe, a gente vê como o bom Jesus se importa conosco, está preocupado com as nossas preocupações, né? Tem uma frase que é muito interessante, né? Tem pessoas que às vezes têm problemas maiores que nós, mas o problema que a gente tem que lutar é aquele nosso. E o bom Jesus está ao nosso lado nessa luta, né? Então, ele conhece as nossas necessidades e participa delas. Pela sua cruz, ele assumiu os nossos sofrimentos e continua assumindo até hoje. Então, o devoto que chega aqui, contempla o bom Jesus, olha nos olhos dele e se sente, né, abraçado pelo bom Jesus, ele recebe as suas graças, confirmando isso, essa delicadeza de Deus, essa preocupação de Deus com o bem-estar, porque Deus quer o ser humano vivo, a glória de Deus é o ser humano vivo. Olímpio, muito obrigado por partilhar conosco, partilhar a experiência de viagem, né, lá em Portugal e também por toda essa riqueza histórica e aprendizado de fé. Muito obrigado. E muito obrigado você de casa por acompanhar mais uma boa conversa. Lembrando que você pode compartilhar esse vídeo com outras pessoas, espalhar essas curiosidades, que isso também é evangelização. Um grande abraço, até semana que vem com mais uma boa conversa.